Boa tarde a todos. Vamos começar agora os trabalhos da mesa redonda de estudos lexicográficos em diferentes corporas. Vai começar a exposição do professor Mário Eduardo Vialo, da USP, a necessidade do terminus a quo para a confecção de um dicionário etimológico de língua portuguesa. Portanto, vou ceder a postação para o professor, eu vou voltar aqui. Aliás, super boa tarde a todos, tá? E todos foram muito pontuais, nós tivemos 25 minutos para almoçar, portanto, já passou a palavra para o professor. Vou sair daqui. Até mais tarde. Aqui a professora Ieda acabou de dizer que não cumpri direitinho o meu trabalho. Eu esqueci efetivamente de apresentar os demais, que é a professora Maria Aparecida Negri, a professora Aparecida Negra, a professora Cresci Regina Brevilacqua e o Bruno Oliveira Maronese. Peço desculpas, colegas. Acho que ficamos um pouco estressados com esse negócio da pontualidade alemã. Aí já vou deixar o lugar para o professor. Até mais tarde. Desculpe, professores. Acho que deu, top. Todos estão ouvindo? Tá tudo ok? Tá, beleza, então. Bom, pessoal, então vou iniciar a fala do 14º colóquio, os estudos lexicais em diferentes perspectivas. Fez um barulho? Ah, tá certo. Tá ok. É que eu não estou conseguindo ver ninguém aqui. Então, hoje eu vou falar sobre a necessidade do terminus a quo para a confecção de um dicionário etimológico da língua portuguesa, né? Bom, esse termo, terminus a quo, é um termo utilizado em etimologia para quando se denomina a primeira ocorrência de um item lexical em uma determinada língua nos estudos etimológicos. Então, o que eu vou falar é sobre o que nós temos disponível em língua portuguesa até agora. Eu tenho trabalhado, né, CNPq, com uma bolsa PQ, né, com o Jerônimo Cardoso, né, as duas obras, os dois dicionários dele, né, o dicionário latim-português e o dicionário português-latim. O vocabulário português-latino ele é mais antigo, de 1562, e a segunda obra é maior, mais extensa, e é uma obra póstuma. Nessa obra também existe uma segunda edição do dicionário português-latim, e um dicionário bem mais extenso, que seria o dicionário latim-português. Então, eu tenho trabalhado com essas obras já faz alguns anos, então, por volta de uns 6 anos já. E eu gostaria de comentar algumas observações, né? Porque eu fiz um levantamento lexicográfico do que seria o que o Cardoso tem para nos oferecer do ponto de vista etimológico, e com isso eu comparei com as informações do WAIS. No WAIS, a informação de etimologia aparece em 2 campos, né? Normalmente, logo depois do verbete, aparece um campo que é chamado de datação, né? Que logo após a entrada, que tem essa indicação CF, né, que tem a ver com a obra de onde foi tirada. Então, normalmente tem uma data e a obra de onde foi retirada essa data, né?
E no campo da etimologia, que é um campo bem extenso, onde o Wise discorre sobre questões etimológicas, lá também tem essa informação, ist, né, que seria as formas históricas, onde aparece normalmente a data vamos dizer, a palavra do campo datação e outras. Né? Essas outras não têm informação de onde foram retiradas. Mas a primeira, normalmente, é equivalente ao que está no campo datação. Então, com isso, eu fiz um levantamento com as palavras do Jerônimo e eu fiz um recorte para mostrar hoje. São palavras terminadas em eiro que indicam profissões. Né? Então, o corpus das palavras em eiro é bem maior, né? Tenho trabalhado nisso há anos. Só que eu fiz um recorte com as profissões. Só peguei profissões. Né? Então, pegando as palavras que aparecem no Jerônimo Cardoso, né, que são essas que estão em negrito, né? Então tem carvoeiro, carvoeiro tem as duas formas, né? Com B e com V. Barqueiro, besteiro, que a gente lê provavelmente como besteiro, né? Que maneja a besta, né? Aquela arma. Carreiro, vaqueiro, cabreiro e por aí vai. Né? Então eu mantive a grafia praticamente quando... como isso aí são verbetes de um dicionário que eu estou montando, então elas não chegam a estar atualizadas, né, do ponto de vista ortográfico, mas elas sofreram uma pequena padronização, porque muitas vezes essas palavras aparecem mais de uma vez, então nem sempre tem a mesma ortografia. Então, toda vez que houver uma informação significativa, como no caso do besteiro, que tem esse acento, eu mantenho, né? Caso de sapateiro, que é escrito com C cedilha, também mantive, porque tem toda uma polêmica sobre a pronúncia desse C cedilha no início da palavra. Né? Agora, quando é simplesmente uma grafia de cunho etimológico, eu não mantive. Né? Eu só mantive isso. Essas aí são as formas dos verbetes, só para facilitar a informação. Bom, essas aqui são palavras muito antigas. O que seriam palavras muito antigas? Pegando o WISE, né, o DH ali, o dicionário WISE, diz que carvoeiro é do século IX. Né? Então, eu estou colocando como uma palavra já existente no português no século IX. No século X, barqueiro. No século XI, besteiro, carreiro e vaqueiro. No século XI, cabreiro, sapateiro e por aí vai. Né? Bom, eu fiz isso com o século XIII, né, que aí tem um número bem maior de palavras, com o século XIV, e com o século XV, e com o século XVI, que é o século em que o próprio Jerônimo está. Né? Então, o Jerônimo é um autor do segunda metade do século XVI. Né? Eu tenho trabalhado muito com essa tentativa de reconstruir essa sincronia da segunda metade do século XVI, que é uma sincronia muito importante para o português. É aí que está Camões, por exemplo, e tantas outras obras importantes. Né? Mas hoje eu só estou falando só sobre o Jerônimo Cardoso. Então, essas são as palavras em eiro referentes a profissões que aparecem no Jerônimo. E eu vou indo ao dicionário WISE, eu coloquei essas informações. Só observando de novo, o WISE, por exemplo, em carvoeiro, ele coloca aqui, dicionário WISE no verbete carvoeiro, né? Então não tem o verbete carboeiro, só tem o verbete carvoeiro. Ele põe a data como 897, uma data bastante estranha, né? Porque nessa época não existia Portugal, então não existia o português também. Então essa data, ela normalmente retirada, essas datas muito recuadas, elas são retiradas do dicionário do José Pedro Machado. Né? José Pedro Machado trabalha com latim medieval, então aparece essa palavra grafada, né? Com carbonário. E ele entendeu que carbonário é a palavra carvoeiro, né? Então é assim que o dicionário WISE trabalha com a palavra. A palavra barqueiro também tem o mesmo problema. 990 seria a datação de barcário, né? Não é a palavra barqueiro de fato. A palavra barqueiro de fato aparece em 1393. Então, se a gente entender que carbonário é uma outra palavra, que eu tenho carboeiro e carvoeiro, na verdade eu vou conseguir retrodatar essas duas palavras, não retrodatar, mas postergar essas palavras para o século XIII, né? E não para o século IX. Né? Então, foi todo esse trabalho que eu tive, né? Nisso que se resume praticamente o meu trabalho. Então, aqui dá para perceber em vários casos, porque aqui é bem visível. Então, por exemplo, aqui por exemplo, peliteiro é a forma com I, né? Que tem no Jerônimo Cardoso.
O dicionário Wise só tem a forma peleteiro, né? E aí você tem essa forma aqui, piliteiro, peliteiro, né? Que é a forma que eu quero, né? E peleteiro. Tá vendo? Peliteiro, então, ela vai, a data real dela é século XVI, né? E século XIII você tem piliteiro, né? E peleteiro no século XIX só. Então, o trabalho foi todo de tentar reorganizar essas informações do Wise, né? Então, que são exatamente esses dados que eu coletei aqui. Bom, além disso, no dicionário Wise existem várias palavras que não aparecem em outros lugares, né? Então, por exemplo, abotoadeira, alabardeiro, alcoveteiro, né? Essas formas... Ah, não, desculpe, essas daqui são todas que estão no Wise e cuja abonação é o próprio Jerônimo Cardoso. Então, o Jerônimo Cardoso foi usado pelo Wise, né? Na primeira edição, e depois ela foi ampliada pela professora Miriam Benaroc, que mandou os dados, né, lá da Universidade de Paris, mandou para o Instituto Wise, né? E eles, então, na versão que está online, isso está corrigido, né? Então, a primeira datação, ela tem essas informações, né? Bom, além disso, você tem outras retrodatações que são palavras que não aparecem no dicionário Wise. Então, são outras palavras que aparecem aqui, né? Tem uns casos que são só para chamar atenção, porque muitas vezes a palavra vem como uma acepção, né? Eu vou comentar disso daqui a pouco melhor sobre isso, né? Então, existe uma necessidade urgente para quem vai trabalhar com etimologia de corrigir a informação que está no Wise, de uma certa forma, né? Porque, de uma certa forma, você tem aí misturados dados que são, talvez, os mesmos dados para quem trabalha com filologia, mas não são os mesmos dados para quem trabalha com etimologia. Então, veja que também tem coisas do tipo, né? Você tem cerca de, ou então tem períodos assim, né? Você não sabe exatamente a data, né? Isso para etimologia é muito complicado. Por exemplo, essa obra, ela é datada entre 1562 e 1575, né? Então, teria que ver a obra e, na pior das hipóteses, esse dado é de 1575, né? Porque o dado é o mais recente. É mais prudente colocar a data mais tardia do que a data mais recente, né? Para a gente, porque se um dia encontrar uma forma mais recente, dá retrodata, né? Então, é todo um cuidado para fazer a tal da retrodatação. Veja só o que acontece aqui. Então, pegando os mesmos dados que eu mostrei para vocês, a gente vai encontrar de tudo. Então, o que está marcado de verde aí são verbetes novos, na verdade. São verbetes novos que estão dentro do verbete errado, né? Então, por exemplo, barcário, carbonário, é difícil você ter argumentos etimológicos para dizer que carbonário é a mesma coisa que carvoeiro, tá? Claro, aqui a palavra está latinizada, tudo mais, você pode ter 1000 argumentos, mas você não tem a palavra carvoeiro mesmo, você tem a palavra carbonário, né? Então, é isso. Então, essas palavras, elas têm que ter um tratamento especial, né? A palavra balisteiro, a palavra baesteiro, a palavra carrário, e por aí vai, né? Eu fiz isso com todos os séculos, então, em alguns momentos tem outros problemas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma forma que é corrieiro, né? Essa forma não existe no Wise. Você vai encontrar correeiro. E correeiro, você encontra, por exemplo, correiro e correeiro. Então, correeiro não existe no Wise. Então, é uma forma nova. É assim que eu estou entendendo. Uma forma nova do século XVI. Cutileiro também, apesar de ter o verbete cutileiro, a única informação que tem no Wise é sobre coteleiro, né? Então, essa pré-tônica é muito significativa para quem trabalha com etimologia, então não dá para ser descartado. Então, eu tenho uma datação do século XIII no Wise, sem fonte, né? Eu marquei todas as sem fonte aqui, esqueci, em vermelho, tá? Sem fonte, mas o Wise diz que é século XIII, né? Tem que acreditar que é século XIII, não tem a data, não tem a fonte, e ela está dentro de coteleiro, né? Então, são informações diferentes. A mesma coisa com mercieiro, né? Não tem no Wise tem merceeiro e merceiro, né? E por aí vai. Formas femininas também aparecem dentro das masculinas. Isso é curioso, porque você tem a forma tendeiro, como uma palavra do século XIII, mas o que tem no século XIII é tendeira, né? Então, eu não entendo que isso seja o mesmo verbete, né? Seria um verbete separado, não uma profissão feminina.
Isso é até importante para quem trabalha com questões de outro nível, né? Nível sociológico e tudo mais, né? Então, aqui vocês percebem que sobra muito pouca coisa do século XIII, né? Pegando tudo isso, vai sobrar só essa listinha aqui. Algumas têm essa seta que eu deixei em amarelo, quer dizer que ela veio lá do século... Besteiro estava lá no século XI, né? Mas aí, ó, tem século XIII, então ela foi para o século XIII. Então, eu realoquei algumas formas e eu marquei com essa seta aqui dizendo que ela veio de um século mais antigo, né? Para o século adequado que está indicando aqui. Marquei com esse asterisco as formas que não tem fonte. Apesar de eu ter informação que é do século tal, eu não sei de que livro que é. Todas as outras informações do Wise tem a fonte. Tá? Aqui eu não tenho a fonte, só tenho a data. Né? E eu coloquei um ponto de interrogação antes. Quer dizer, se eu fizer um dicionário, né, eu vou ter que colocar um ponto de interrogação e o século adequado. Então, isso foi feito com vários. Olha só, quantos que não tem fonte. Né? Está em vermelho aqui, não tem fonte. Os que estão em verde são outros itens lexicais, outros verbetes. Né? No século XIV também tem o mesmo problema. No século XV começa a aparecer outros tipos de problemas. Então, por exemplo, a questão do período. Né? Então, tem duas palavras, que a palavra odreiro e a palavra livreiro, que aparentemente vem da mesma obra, tem uma datação muito grande, de praticamente um quarto de século. Então, mais de um quarto de século, meio século aqui, né? Então, eu jogando aqui, essa palavra ficaria do século XVI, que ela seria de 1516. Né? Se eu usar o critério de que eu vou colocar a data mais recente, né? E não a mais antiga. E no século XVI tem vários outros problemas, que eu coloquei a legenda aqui do lado, tá? Então, retrodatações, primeiras abonações, datações das acepções e data precisa, né? Então, veja só, aqui tem vários casos. Então, essas que estão em verde são todas palavras que estão no Jerônimo e são novas, né? Porque o Wise não diz nada sobre elas. Então, pode ver que elas são sempre de ou 1562 ou 1570, dependendo da obra, né? A forma em azul, na verdade, a maçadeira, no Wise diz que é de 1579, e essa aqui foi realmente retrodatada, né? Então foi retrodatada para 1562. Todas que estão em azul, pasteleiro, porqueiro, todas elas, né, foram retrodatadas, né? Estrito senso, vamos dizer assim, porque elas foram... O Wise diz uma outra data mais recente, né? E às vezes a data é muito recente, às vezes a data de 1800, então retrodata 3 séculos, às vezes. Né? Não é o caso desse corpus. E o que está em amarelo são aqueles casos que vêm de outras sincronias mais antigas, segundo o Wise, mas que só dá para provar que elas têm esse formato no século XVI. Né? E o que está, a letra em vermelho, não lembro o que é, a datação mais precisa, né? Porque, por exemplo, vendeiro, está século XVI. Né? E aqui eu tenho 1562. 1562 é mais preciso do que século XVI. Né? Então, essas que estão com marcação em vermelho. E em preto são casos de acepções. Né? A palavra, originalmente, ela não tem acepção de profissão, mas com a acepção de profissão, né, essa palavra confeiteiro e gaiteiro, elas aparecem nesses tá, ok. Que mais? É isso, né? Então, perceba que no século XVI, então, que é o século onde está o Jerônimo Cardoso, a gente consegue retrodatar e datar muitas palavras. Né? O que está em verde, por exemplo, são palavras datadas, porque não tem nada, informação nenhuma delas no ar. Então, é muita coisa, né? É muita coisa, porque lembrar que isso é o primeiro dicionário da língua portuguesa e não foi levantado num dicionário etimológico, surpreende, né? Que quantidade de informação que não imprecisa e informação para ser ainda feito, né? O português é das línguas românicas, das grandes línguas românicas, talvez a única que não tem um dicionário etimológico, como acontece no francês, como acontece no italiano, como acontece em outras línguas, né? Bom, aí esses outros dados também foram tirados do Wise, né? Então, para serem investigados posteriormente, né? São dados que não são essas palavras, né, que aparecem, porque as palavras não aparecem no Jerônimo, então essas palavras interessam, mas elas não estão no Jerônimo. E por fim, é isso, né? Eu pensei que
Tem mais um slide aqui, mas é isso. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei... eu esqueci de falar. Esses casos que tem um asterisco do lado direito, isso é uma coisa que nós usamos, né? Todo mundo que trabalha com etimologia comigo, a gente faz isso. Quer dizer, quando você tem abonação, mas a abonação não está na flexão do item lexicográfico, a gente coloca esse asterisco. Então, vamos pegar aqui o caso da palavra taverneiro, né? Taverneiro, a única informação que eu tenho é que ela é do século XV, né? Quando você vai lá em taverneiro, por exemplo, você vai encontrar a abonação taverneiros, no plural, né? Então, eu tenho no século XV taverneiros, e não taverneiro, né? Então, como a forma que aparece no verbete, ela tem que estar no singular, né? Então, e essa forma no singular, ela não está sendo abonada, a gente tem esse cuidado de colocar um asterisco do lado direito, né? O asterisco do lado esquerdo tem toda uma tradição de palavra reconstruída e tudo mais. Não é o que eu estou fazendo, né? Do lado direito já tem uma tradição que é usado em pessoal de linguística indo-europeia, quando trabalha com uma língua do tipo gótico. O gótico tem a tradução da Bíblia, né, do Novo Testamento do gótico, tem muitas palavras lá do gótico sendo atestadas, mas não tem todas. E muitas vezes você quer fazer um dicionário daquelas palavras e o verbo está no presente subjuntivo, na primeira pessoa do plural, você não tem o infinitivo. Então você não pode inventar o infinitivo. Por mais que o verbo seja, vamos dizer, regular e tudo mais, você não pode chutar como é que é o infinitivo daquela palavra, né? Então é um cuidado a mais. Então o pessoal que trabalha com gótico faz isso, coloca a palavra no infinitivo, que é assim que aparece no dicionário, no verbete, e coloca um asterisco do lado direito, né, dizendo que aquela palavra está sendo abonada assim, só que não está sendo abonada da forma completa, e aquela forma que é a forma lexicográfica do verbete, ela não aparece, né? Então eu tive esse cuidado de colocar o asterisco também toda vez que isso acontece, porque o Jerônimo, muitas vezes em adjetivos, principalmente, ele usa a forma no feminino, né? Então ele usa a forma no feminino. Então a gente tem o adjetivo, mas está na forma do feminino. Então você não tem a forma no masculino. Então, se você quiser colocar o verbete na forma do masculino, se você não colocar nenhum asterisco, você está falseando o dado, né? Agora, colocando o asterisco do lado direito, já fica informado que essa forma não ocorre no corpus, só aquela a forma que vai aparecer no verbete. É isso, né? Então, é só para fazer o verbete, tem que passar por tudo isso, né? Então, são cuidados que a gente acaba tendo quando mexe com essa parte etimológica. Bom, é isso, então. Muito obrigado. Então. Desculpe. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde, agradeço. Esse nome, né? Isso mesmo, perfeito. Bom, boa tarde. Agora voltamos com um pouquinho mais de calma. Acho que os primeiros minutos foram meio. Sim, ficamos meio preocupados pelo tempo. Agradeço ao professor Mário Eduardo, muito interessante, terminou filologia. Passo agora a palavra à professora Aparecida Negri Esquerdo. Já se faz tempo que eu não estava vendo. Professora, se puder colocar a sua apresentação, agradeço. Quando faltar 5 minutos, eu aviso, professora. Peraí, vamos ver aqui. Uai. Compartilhar. Não estou achando. Aquela setinha ao lado da mãozinha? Então, é que não está aparecendo na tela. Vamos ajudar. Apertando a setinha aparece guia do Chrome, janela, tela cheia. Aí tem que achar na tela cheia ou a sua apresentação, professora. É o que eu estou tentando aqui. Está tudo tranquilo. Vamos. Estamos em direto e ao vivo, portanto, normal temos alguns pequenos percalços. Está tudo tranquilo. Vou ver aqui, parece que agora vai dar certo.
Vou fazer o passo a passo, professora. Ah, agora deu, perfeito. Deu? Está aparecendo. Uhum. Agora apareceu a sua tela, mas não tem nada. Não tem nada? Não. Está aberto aqui. Agora deu, agora tem que apertar o... Isso, joia, embaixo o terceiro símbolo, salvo engano, aquele outro. Isso, perfeito. Joia. Super Joia. bem, professora. Deixar a palavra à professora Aparecida. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Muito bem, professora. Sim. Perfeito. Eu começo por agradecer a professora Ieda pelo convite de participar dessa mesa. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu participo do evento da professora Ieda aí na USP. Sempre tem algum problema que impede, envia os alunos, então é um prazer muito grande estar aqui. Também com os colegas, Maurício, há quanto tempo, né? Professor Mário, a Cleci, e o Bruno, né? Somos nós dessa mesa e demais participantes. A proposta que eu trago aqui hoje nessa mesa é de um trabalho em curso. Falo aqui em nome da equipe do projeto de TMS, que é o Dicionário de Topônimos Sul-Mato-Grossense. Então, eu vou situar os dicionários onomásticos rapidamente, no âmbito da tipologia de obras lexicográficas, tratar da dicionarização dos nomes próprios, com ênfase para os nomes de lugares, os topônimos, e focalizar, na medida do possível, né, características gerais e dicionários do tipo onomástico toponímico, com foco para o nosso projeto, aqui o DTMS, levantando questões de macro e microestrutura. Então, estamos aqui no campo do léxico e na esfera dos nomes próprios, né, da onomástica, mais especificamente da toponímia. Partimos dessa posição do Lara sobre a teoria do dicionário, né? Porque o dicionário como apresentou aí o professor Mário, né? O dicionário de etimologias ou outros tipos de dicionários já são complexos, né? Os de onomástica não fogem à regra. Então, é preciso buscar antes também uma teoria do dicionário, que, segundo o Lara, nutre-se de duas histórias críticas. Uma história dos dicionários, por língua, por famílias de línguas, por unidades culturais, como a europeia, e uma história da lexicografia, igualmente por línguas, famílias e línguas, unidades culturais, mas também analítica e comparativa. Então, nesse diagrama, esse artigo Dicionário e Suas Disciplinas, 2004, publicado no volume 2 das Ciências do Léxico, o professor Lara discute a teoria dos dicionários, tratando de um lado sobre a história dos dicionários e do outro sobre a história da lexicografia. Então, como classificar uma obra lexicográfica? Que critérios devem ser considerados? Só retomando aqui, né? Deve reunir o acervo vocabulário de uma língua na sua contemporaneidade, ou ocupar-se do registro do léxico dessa língua num determinado período da sua história, fazendo um recorte de uma ou mais sincronias. É o caso dos dicionários históricos, que têm como objetivo perenizar o léxico de uma língua em um dado período da sua história. Dicionários históricos, etimológicos e onomásticos, né? Porque esses dicionários sempre estão ali muito interligados e, às vezes, em alguns aspectos, se confundem. O Henschel, o Minharca, 2004, ao tratar da classificação das obras lexicográficas, apontam problemas teóricos e práticos da classificação, como todos os outros teóricos que tratam de tipologia de dicionários. Focalizam critérios pragmáticos e classificação, o tamanho da obra, são obras enciclopédicas, linguísticas, enciclopédicas de forma mista, número de línguas, destinatários, dicionário normativo, descritivo, dentre outros. Na categoria dos dicionários com uma finalidade específica,
eles mencionam os dicionários gramaticais, os diacrônicos, histórico-etimológicos e os dicionários onomásticos. E dentro dos dicionários onomásticos vão listar o dicionário de nomes de pia, né, de batismo, o dicionário de apelidos, de pseudônimos, de hipocoríticos, de alcunhas, de nomes geográficos, que não é a mesma coisa de topônimos, né, e dicionário de gentílicos. E aí tem um tópico especial sobre os onomásticos, né? Segundo os autores, onomástico, dicionário de nomes próprios, que pode ser puramente enciclopédicos, né, quando trazem informação sobre o nome próprio de um país, de uma cidade, de um sistema montanhoso, ou etimológico, quando indica a origem dos nomes próprios. Não há que confundi-los com os dicionários de topônimos, nomes de lugar. Diferente da outra categoria lá, que eram nomes geográficos, rio, montanha, né? E de antropônimos, nomes de pessoas. Só um exemplo aqui do dicionário de topônimos espanhóis, cuja definição ilustra bem o colocado pelos autores. Abades, veja bem, começa que é uma vila, de um partido judicial, da capital, aí traz a etimologia e um refrão. Então, é uma definição bastante enciclopédica. O mesmo acontece com Zaragoza, que também traz mais informações sobre a cidade, uma capital, enfim. Só no final que vai trazer que os árabes adaptaram o nome latino à sua fonética, né? Chamando-a de Saracusta. Posteriormente, os cristãos a chamaram de Zaragoza. Recuperamos aqui um texto da professora Vicentina, de 1995, até onde me consta, não consegui localizar outros, o único em que ela faz menção à relação entre toponímia e lexicografia. Começando por defender o ponto de vista que ela defendeu em toda a sua obra. A natureza do vocábulo toponímico em emprego lexical é que orientará as tendências geradoras do próprio ordenamento de ocorrências onomásticas enquanto formulações sígnicas. Toponímia e língua se confundem, né, no emprego das mesmas lexias disponíveis no sistema. No plano paradigmático é que as diferenças começam a ser constatadas, partindo do princípio de que o denominador emprega determinadas categorias de palavras em função gramatical mais do que outras. É traço constitutivo essencial dos topônimos a identificação precisa dos lugares, de tal forma que, do ponto de vista do mecanismo nomeador, pode dizer que performa as características de um signo monossêmico. Mas, complementarmente, não lhe é estranha a pluralidade sêmica que ocorre em um nível sucessivo de interpretações possíveis. A transparência nuclear de seus constituintes é que evidenciará o ângulo do seu emprego, voltado para os dados ambientais ou econômicos sociais. Agora, esse preâmbulo para focalizar o tratamento lexicográfico. Segundo ela, em macroestruturas, né, o tratamento deverá ser em macroestruturas sistêmicas. A organização dos dicionários e nomes não obedece uma planificação unitária do ponto de vista definicional. Isso a gente tem sentido muito de perto agora ao tratar da microestrutura do nosso dicionário. Ao tratar do tratamento lexicográfico, ela menciona uma série de categorias que se enquadrariam nesse tratamento lexicográfico. Dentre eles, os índices, tabelas, listas ou agrupamentos. Lembrando que a tese, toda a teoria que deu origem à tese defendida pela DIC em 1980, o corpus dela foi uma lista
de municípios brasileiros, na época, disponível no IBGE. Ela trabalhou com listas e não com mapas naquele momento. Ou em relação de topônimos, informação, descrição, em nomenclatura, vocabulário de nomes, ou terminologia geográfica, conjunto de termos próprios de uma arte ou ciência, nomes da terra, vocabulário geográfico, aí ela chega no dicionário de topônimos, nomes de lugares com origem linguística, sobretudo indígena e africana. Depois, dicionário histórico-geográfico, vocabulário geográfico parcial, dentre outros, os listados pela nossa toponimista brasileira, quando ela focalizou a dimensão lexicográfica da toponímia. Se nós temos aí uma infinidade de dicionários ou glossários e topônimos no Brasil, né? Cardoso, 1961, por exemplo, quando ele vai definir Paquirá, ele diz: pequena ilha, nono Uapês, da Bacia do Negro, no estado do Amazonas. Traz o étipo e as referências. Jotibiriçá, Pagramame, começa de outra cidade da Paraíba, localizando primeiro da mesma forma que o outro. Topônimo de difícil interpretação. Silveira Bueno traz por bando de pássaro, que então seria Guiratiba ou Guiraetá. Se o termo for tupi, só pode ser uma expressão interrogativa. Guiraumame, onde estão os pássaros, e assim ele vai descrevendo, né, o tupi do século XVIII, vamos ter táxi. Então, ele mistura, como o outro, informações enciclopédicas, informações linguísticas. E o Arumã, também do mesmo autor, do mesmo dicionário, povoação situada à margem esquerda do Rio Purus. Então, mesmo sem uma preocupação com lexicografia, um dado é importante no dicionário de topônimos. Esse topônimo nomeia o que e onde. É o que aparece aqui nos 3 exemplos. O José Pedro Machado, né, numa edição de 2003, no Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, define a básia da seguinte forma, né? Então, vejam que não vou ler todo o caso do tempo, mas vejam que é uma visão diacrônica, filológica, que traz toda uma descrição do significado da palavra abácia, do topônimo abácia. Recentemente, em 2017, a professora Ana Maria Carvalho, como produto da tese de doutorado dela, defendida na UFMG, então um trabalho contemporâneo, orientado pela professora Maria Cândida, ela estudou os nomes religiosos em Minas Gerais, todos os nomes religiosos no estado de Minas Gerais, inclusive trabalhando com toponímia histórica. Então, olha o verbete de Santiago, trazido por esse dicionário contemporâneo, que os dados foram analisados segundo a teoria de Dick. Eu tive a oportunidade de participar da banca desse trabalho. Santiago nomeia, em Minas Gerais, né? Campo das Vertentes, Central Mineiro, Metropolitana são as mesorregiões. Então, nas vertentes, um córrego do município, na metropolitana, um córrego nos municípios de Mariana, etc. No norte, um córrego no município de São João da Lagoa, e assim vai mostrando onde ocorre o topônimo Santiago no estado de Minas Gerais. Com uma nota, o topônimo aparece na primeira metade do século XIX com uma ocorrência. No caso do nosso projeto aqui, ele está relacionado com o Atlas Toponímico. Então, primeiro, nós fizemos todo o mapeamento, o levantamento e o estudo dos topônimos oficiais disponíveis nos mapas do IBGE, primeiro de 2010, depois atualizamos os dados com 2017. Durante o período do desenvolvimento do ATEMES, 3 trabalhos foram produzidos com o corpus desse projeto como obras acadêmicas. O primeiro foi o Dicionário Enciclopédico de Topônimos, aliás, esse é o último.
o primeiro ali. Castiglione, Ana Cláudia, Glossário de Topônimos do Bolsão Sul-Mato-Grossense. Depois a Casarotto, Glossário só de fitotopônimos, porque em 2010 nós já tínhamos o banco de dados pronto, então já sabíamos que os fitotopônimos são formam a táxi mais produtiva na toponímia. E depois ela voltou aos dados na Unesp São José do Rio Preto, orientada pela professora Lídia Barros, produziu a tese do Dicionário Enciclopédico de Topônimos do Estado de Mato Grosso do Sul, uma proposta de modelo em que ela dialoga com a terminologia. No nosso caso, do ATEMES e de qualquer trabalho que se faça de toponímia, aqui nós temos a ficha lexicográfico-toponímica, que é o nome que a Vicentina já deu à sua ficha, que traz as características da localização, tipo de topônimo, etimologia, entrada lexical. Então, já é uma ficha que prevê a continuidade do estudo como tratamento lexicográfico. Estrutura morfológica, histórica, informações enciclopédicas, contexto, aí os dados de quem alimentou. No caso do ATEMES, que foi desenvolvido, terminado em 2011, essa ficha está publicada em 2020, nós fizemos algumas adaptações, considerando a realidade atual, que nós temos mesorregião, microrregião, divisão que não havia na década de 80. Então, são os mesmos dados lá, acrescidos de algumas informações. E aqui nós temos uma ficha preenchida com o caso de Camapuã. Professora Aparecida. Oi. Terminei o tempo? 5 minutinhos. Ah, tá bom, estou terminando. Então, essa ficha, eu estou voltando a essa ficha porque ela é a base para a construção da microestrutura do dicionário. Os dados que nós precisamos para a microestrutura está na ficha. No caso nosso, nós temos o banco de dados, em que o técnico concebeu o banco de dados considerando esses itens da ficha. Então, todos os dados, aí cerca de 20 mil topônimos, estão com essas fichas preenchidas no banco de dados. Agora, o DTMS, não é? Vou só mostrar aqui uns tipos de verbetes, mostrando essa questão da caminhada do projeto. Esse foi o primeiro trabalho lexicográfico. Então, eram topônimos gerais aí da região do Bolsão. Então, tinha designativo de um córrego no município tal, local tal, classificado assim, nome de base portuguesa, estrutura composta, aí as remissivas. Nota, o córrego nasce no município de Paranaíba e afluente da margem esquerda do córrego da Areia. Já o de fitotopônimo, que só trabalhou com palavras, topônimos com nome de plantas, trouxe a definição da planta baseada em dicionários específicos da área. Então, o que é a açucena? É o nome de um córrego, claro, em Deodápolis. É uma espécie de flor, etc., etc., não é isso? São sinônimos, aí tem a variante açucena com a remissiva. Agora, o verbete açucena com a localização e a devida remissiva. Já o trabalho da professora Ana Cláudia, dentro desse viés da terminologia, dialogando com a terminologia, ela trabalhou só com hidrônimos, dividiu os hidrônimos em vários níveis e com as categorias de águas lênticas, correntes e em queda. Então, aqui estão os exemplos e aqui está a interpretação que ela fez, o nível 2, as características do movimento das águas, o nível 3, o conceito-chave, e assim foi dialogando com a terminologia. Nós temos trabalhado pontualmente, os pesquisadores, em ensaios de microestrutura, né? Já é consenso que a gente trabalhe separadamente com macrotoponímia e microtoponímia, que exigem microestruturas distintas. Então, aqui, estou passando rapidinho, depois posso voltar. Corumbá, não é?
É uma palavra composta da língua tupi, conforme Sampaio, etc. Tá. Nomes anteriores, o caráter enciclopédico. Já Caiapó, uma palavra simples, língua Caiapó, da família linguística G, só a parte linguística, porque antes aqui tem que aparecer, ele nomeia quem, né? No caso aqui, Serra do município de Costa Rica, Mesorregião Leste, etc. Recentemente, uma colega da UEMS, que faz parte da equipe, no pós-doutorado dela, trabalhou com um modelo de verbete com foco nos acidentes humanos, incorporando na definição causas denominativas e referenciais. Está publicado na revista Alfa esse artigo e avançamos bastante na reflexão sobre a microtoponímia. O último trabalho foi feito agora pelo professor Renato, que também é da equipe, que traz essa estrutura de verbete, pensando já num primeiro enunciado, num segundo enunciado, com as definições, localização, os elementos da microestrutura. Então, temos topônimos, já temos certeza que topônimos, elementos da geografia física, exige um comportamento em termos de definição, e os da geografia humana, outro. Uma coisa é definir o nome de um rio, outra é o nome de uma cidade. Definição linguística, no caso de toponímia física, e uma definição mais enciclopédica, né, natureza, aliás, enciclopédica, no caso dos acidentes humanos. Quais os nossos desafios? Estamos em discussão, esse público-alvo, né? Professora Aparecida, desculpe, se a senhora puder terminar, muito obrigado. Terminei. E aqui estão as referências, obrigado. Leitura de pensamento. Muito obrigado, professora Aparecida. Bom, passo agora a palavra à professora Cleci. Só preciso que vocês deixem de compartilhar para eu poder compartilhar. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Também. A terminologia do patrimônio cultural imaterial, etapas metodológicas para a construção de uma base de dados. Aproveito para cumprimentar os que acabaram de se conectar. Acho que vocês já estão vendo, eu vou tentar botar a tela cheia, vocês vão me avisando. Eu vou te falar se está tudo em ordem, fique tranquila. Tá. E 5 minutos, quando faltar 5 minutos, eu te aviso, Cleci. Tá tudo certinho? Então, Ainda não está na tela cheia. Para mim já tá. É que eu acho que quando você clica e compartilha, aparece outra tela. Infelizmente, é um bug do software. E agora? Agora não. Continua a tela... O Cleci, deixa eu dar uma ajuda aqui. Você tem que primeiro colocar em tela cheia, daí voltar para a tela do Meet e compartilhar a tela cheia depois. Será que eu consigo fazer isso? É que daí ele me... Ai, não sei, Bruno. Como você, com Alt Tab você volta para a tela do Meet. Alt Tab, então peraí, deixa eu tentar. Tela cheia. É uma dificuldade que muitos estão tendo, efetivamente. Fique tranquila, vamos achar. Mas acho que não consigo. Deixa tudo, deixa só a apresentação aberta, que facilita para você. Pode ir. Bom, gente, se não der, não vou perder tempo e deixa assim também, tá? Outro dia eu aprendo como fazer isso. Porque também não quero... Quando você clica na tela cheia, provavelmente não vai aparecer, você tem que voltar no Google Meet e compartilhar a tela cheia. Naquela setinha de compartilhamento. Sim, eu estou na setinha de compartilhamento. Eu estava nela. Não é fácil.
Só que quando eu clico aqui, eu não consigo mais ver vocês. Fique tranquila, se você quiser, deixa a tela como estava, é o tamanho suficiente, pelo menos. Isso, para a gente Fica não tranquila. perder tempo. Não Vocês vamos, conseguem ver? se não der, está super tranquilo. Se você quiser, pode aumentar um pouquinho, perfeito, tá? Aí, tá bem? Tá muito bom. Só para a gente não Tá? perder tempo, gente. Está super tranquilo, Cleci. Tá? Te Tá aviso bom. quando faltarem 5 minutos. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigado a bom, você. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Obrigada, professora Ieda. Também é a primeira vez que eu consigo participar desse evento. Em geral, ele acontece no final do ano, né? E o final do ano é mais atribulado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, poder estar aqui nesse momento. Queria poder estar participando mais, mas também não estou conseguindo estar muito mais com vocês. Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho do nosso projeto aqui do Termisul, que trata da terminologia do patrimônio cultural e imaterial, e vou contar um pouquinho de que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou apresentar um pouco a área do patrimônio cultural e imaterial, os objetivos, a justificativa e os usuários da base, e vou entrar depois mais nos aspectos metodológicos relativos à construção dos corpora, a extração dos termos em português, que é a etapa que a gente está fazendo agora, e a construção da base de dados, que vocês vão ser também um dos primeiros a ver a base. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, acho que agora deu, né? Então, o patrimônio cultural. A gente tem dois tipos de patrimônio, o patrimônio cultural imaterial e o patrimônio cultural material. O patrimônio cultural material, ele está dividido em bens móveis, como são os arquivos, os acervos de museu, acervos documentais, enfim, basicamente o que a gente vê em museus e arquivos históricos e tal, e bens imóveis, que são as cidades históricas, os sítios arqueológicos. No patrimônio cultural e material, já a gente tem o que são as tradições, as expressões artísticas, práticas sociais, rituais, atos festivos, os conhecimentos e saberes, principalmente os que são transmitidos de forma oral. Eu trouxe aqui também a definição de patrimônio cultural imaterial e de bens materiais. Então, essa definição de patrimônio cultural imaterial é da Unesco, da sua Convenção de Paris de 2003, que entende o patrimônio cultural imaterial como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades ou grupos, em alguns casos indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio. Já o nosso IFAM, que é o lugar de salvaguarda por excelência do patrimônio cultural imaterial e imaterial no nosso país, eles definem os bens imateriais como aqueles que dizem respeito às práticas e domínios da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, plásticas, musicais ou lúdicas, e também os lugares, como os mercados, feiras, santuários, que abrigam a determinadas práticas culturais coletivas. Essa definição do IFAM faz com que ele divida depois os nossos bens imateriais em saberes, celebrações, expressões e lugares. Eu não vou falar muito disso aqui hoje, mas talvez algumas dessas categorias apareçam depois. Então, o nosso projeto sobre terminologia do patrimônio cultural e imaterial, que a gente chama de PATRIM, tem o objetivo justamente de identificar e representar os termos dessa área. E identificar também os equivalentes em línguas que eu vou mencionar já a seguir. Como objetivos específicos, a gente procura coletar e preparar corpora comparáveis, então a gente parte do português, mas a gente trabalha também com o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e o russo, porque a gente tem colegas aqui do Departamento de Línguas Modernas que trabalham com essas línguas, então é por isso que essas línguas estão representadas nessa proposta de base. Outro objetivo é estabelecer os critérios para a seleção dos termos em português e nas línguas estrangeiras, estabelecer
o pareamento entre os termos do português e dos equivalentes nas línguas estrangeiras e criar uma base online multilingüe desses termos e que vai estar de acesso livre e gratuito na página do projeto. Só para lembrar que a gente sempre tem que lembrar quem anda com a gente, né? Então, os pesquisadores, a maioria vocês conhecem, né? A Ana Maciel, eu, a Denise, que é do russo, a Gisele do italiano, a Márcia Moura do inglês, a Sandra e a Patrícia do francês, e a Silvana Bojanowski, é uma professora do curso de Conservação e Restauração de Patrimônio Cultural Material na UFPEL. Temos pesquisadores colaboradores, os nossos bolsistas, sem os quais não fazemos nada, e os bolsistas, os alunos de pós-graduação que também colaboram conosco. Por que a gente decidiu fazer esse projeto? Primeiro, porque a gente já tinha feito um projeto de patrimônio cultural material de bens em papel, cuja base já está disponível no site do Terminsul, vocês podem entrar e olhar gratuitamente. Então, e segundo, porque, ou outras justificativas, é porque a atualidade do objeto de estudo, tanto para terminologia e terminografia, como para tradução, para a própria preservação do patrimônio cultural e material e para o processamento de linguagem especializada. Fora isso, a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema, principalmente para a difusão do léxico da área, o desenvolvimento de um trabalho multilingüe, que é uma característica do Grupo Terminsul, sempre trabalhar com mais de uma língua, e a continuidade desse trabalho que a gente já iniciou de conservação e restauração de bens culturais, agora relacionando ao patrimônio cultural e material. Quem são os usuários dessa base? Então, pesquisadores na área, professores, estudantes. A gente está pensando que esse conteúdo é muito importante para os professores e para o pessoal da Escola de Educação Básica. Então, a gente está mirando também nesses usuários. Os tradutores, porque o nosso curso, nós estamos num curso de tradução, redatores, jornalistas e pessoas interessadas. O referencial teórico, então a gente tem aqui 3 grandes linhas, né? A terminologia, com a terminologia comunicativa da terminologia, a terminologia linguístico-textual, que é uma proposta teórico-metodológica que surge dentro do Terminsul a partir da Krieger e Finato, a terminologia cultural. Depois, para as questões de equivalência, a gente toma o referencial da Hurtado Albir e da Christiane Nord, e a linguística de corpos, com os autores como Biber, Conrad e Heppen, Stubbs e Berber Sardinha. Então, dos aspectos metodológicos, a primeira etapa foi a construção dos corpora. Então, como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente preferiu não baixar e selecionar textos de forma mais automatizada, com algumas ferramentas, como o Bootcat. A gente preferiu estabelecer os nossos critérios e criar um corpus com o nosso perfil e daquilo que a gente precisava. Então, a gente iniciou buscando textos a partir de palavras-chave, como patrimônio cultural, patrimônio imaterial, patrimônio intangível, etc., fazendo buscas avançadas no Google, por exemplo, escolhendo o idioma, né, os idiomas, as línguas com as quais a gente trabalha e o país. Então, a gente colocava, por exemplo, os domínios, né, por exemplo, BR, AR, Argentina, né, PY, Paraguai, etc., e de fontes confiáveis, como sites de universidades, grupos de pesquisa, o IFAM, ministérios e publicações periódicas, e também as bases de dados que a gente tinha, como o portal da CAPES, Unesco e tal. A Unesco é uma fonte de consulta bem interessante para isso. Os gêneros que a gente procurou identificar foram diversos. Então, a gente tinha textos normativos, como os textos legislativos e textos da Unesco, como convenções e tratados, e a gente deixou esse corpus, no final, como um corpus de apoio e de consulta, se a gente precisar tirar alguma dúvida de alguma definição, algum outro elemento que seja importante. O que a gente está trabalhando agora, de fato, nesse momento, são os textos acadêmicos, que são teses, dissertações, livros, artigos, manuais, etc. Depois ainda a gente vai olhar os textos do IFAM e de outras
instituições relacionadas ao patrimônio nacional, principalmente os registros dos bens. Os países têm isso bem organizado, a Unesco tem isso também bem organizado, e textos jornalísticos. Por que essa variedade de gêneros? Porque, por exemplo, o pessoal do italiano, os colegas do italiano, não estão conseguindo muitos textos acadêmicos, e eles têm mais textos jornalísticos. Então, a gente pode dar conta um pouco, assim, da especificidade de cada país, de cada cultura, enfim. Esses corpora, a gente não fez o processo de limpeza, de retirar aquelas imagens, sumário, etc., porque a gente, com o recurso do CNPq, pôde assinar o Sketch Engine, então ele processa sem ter que estar limpo em qualquer formato de texto, em PDF, só não processa a imagem, né? Aqui a gente fez a codificação dos textos, então cada um dos textos é nomeado, então, por exemplo, os textos acadêmicos recebem um código, então ABR001 é o acadêmico, texto acadêmico do Brasil, o primeiro texto, e assim por diante. 002 é o texto 2, e assim para cada texto e para cada um deles em cada língua também. Um panorama do tamanho dos corpora que a gente tem, português 2.800.000, espanhol é grande porque tem muitos países, né? A gente privilegiou alguns países que eram os que a gente encontrou mais textos, e aí vocês têm um panorama de todos eles. Alguns têm menos, o italiano, a dificuldade de achar textos acadêmicos se reflete no número de textos. O processo aí é outra etapa, o processo de extração e identificação dos termos. Como eu falei, a gente usou o Sketch Engine, que é pago, né? Então, essa é a única questão que a gente tem um pouco com esse programa. A gente usou duas ferramentas principais, a extração de keywords, de palavras-chave, que gera a lista de palavras prototípicas do corpus de estudo, então esses corpora que a gente construiu. Agora, essa extração que eu vou falar aqui é um pouquinho mais sobre o português mesmo, mas o mesmo processo é feito para as línguas estrangeiras, e essa ferramenta de extração de palavras-chave, ela permite inserir uma lista de exclusão, uma stop list, que a gente retira ali palavras gramaticais principalmente, e permite escolher um corpus de referência, que justamente contrasta a lista de palavras do corpus de estudo, o nosso corpus do patrimônio cultural e material, com esse corpus de referência que se chama Português Web 2020, ou Tentem 20. E é dessa comparação que se extrai uma lista de palavras-chave, as mais prototípicas do nosso corpus. E o concordanciador que gera os contextos dos termos. Eu vou mostrar rapidamente aqui algumas telas, então aqui os keywords, a gente usa o avançado do keywords, aí escolhe o corpus, e aqui tem uma possibilidade de colocar a lista de palavras de exclusão. E aí ele gera uma lista de candidatos, eu estou chamando aqui de candidatos ainda, né, não são os termos propriamente ditos. Então, por exemplo, aparece material, IFAM, salvaguarda, PCI. Essa é do simples, tá? Essa é dos compostos, dos sintagmáticos, né? Patrimônio cultural e material, patrimônio cultural, bens culturais. Essas duas listas a gente pode baixar em Excel, então a gente junta essas duas listas, fica uma lista desse tipo assim, a gente pode manter todos os dados, a frequência do corpus, do nosso corpus, do corpus de referência, essa coluna em cinza é a chavicidade, então a gente também pode olhar, por exemplo, aqui a acarajé tem chavicidade 30, então é uma chavicidade alta, isso pode ser um indício, né, também de que é um termo. Aqui, só para ilustrar para vocês, o concordanciador, então, gera os contextos. Aqui eu coloquei ações de salvaguarda, que era um dos termos que estava lá na lista. E se eu clicar aqui nesse vermelho, ele me abre o contexto expandido. Se eu clicar aqui onde tem toque 1, eu consigo ver qual é o texto, aquele ABR001, se é o 002, então eu também tenho a fonte do texto.
E aí, a etapa de seleção dos candidatos a partir dessa primeira lista. Então, a gente tem os critérios de pertinência temática, ou seja, eles têm que ter um valor dentro dos textos, um valor próprio dentro desses textos da área, tem que ter uma pertinência pragmática, ou seja, às vezes eles parecem ser termos de outra área, mas que nessa área eles têm uma implicação, por exemplo, alguns termos jurídicos que a gente achou que não ia, né, fazer parte do nosso glossário, mas a gente acabou vendo que às vezes eles determinam que um quilombo passa a ser um patrimônio, ou que alguma coisa desse tipo, tá? Então, a gente tem que olhar também para isso. E um outro critério é que eles tinham que ocorrer no mínimo em 2 textos, que é o que se chama arrange em linguística de corpos. 5 minutos. Tá bem. Tá bem, já vou indo para o fim. Aqui, por exemplo, então, a gente está categorizando esses termos, aqui eu coloquei as ações de salvaguarda, então, por exemplo, aqui, ó, ofícios das baianas da Acarajé é a categorização do próprio IFAM, é um saber, tá? Então, a gente está nessa etapa de categorização, já terminamos a etapa de seleção dos termos em português, e aí, para a construção da base de dados, os usuários eu já tinha mostrado para vocês, a função é fornecer a terminologia da área com função de produção de textos, tradução, busca de conhecimento, uso pedagógico, e em função disso a gente definiu a macroestrutura. Então, por exemplo, as formas de acesso, a macroestrutura e a microestrutura. Então, aqui vocês têm um panorama da base, posso buscar por ordem alfabética, buscar por palavra, posso selecionar o português ou a língua que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu selecionei bem, ela não está completa, tá, gente? A gente está recém testando para ver se tudo está funcionando. Então, botei o B, bens culturais, posso digitar bens, aparece bens culturais. Aí, a microestrutura vai ser a seguinte, os contextos e definições, aqui tem uns exemplinhos, ó, vejam aqui a BR020, aquela codificação do texto, daí eu tenho o ver também, que aqui vão estar as expressões, termos relacionados, e já aparecem os equivalentes. Então, se eu clicar aqui em bem cultural e material, eu vou ter o equivalente em espanhol. E uma coisa que não tinha nas nossas bases é multimídia. Então, aqui eu posso ter foto, posso ter vídeo, tá? E aqui, por exemplo, se eu clicasse lá o bem cultural do espanhol, aparecia as mesmas informações para vocês, tá? Etapas futuras é a continuidade da extração dos termos em português e em outros gêneros textuais, a extração dos termos em línguas estrangeiras que segue as mesmas etapas do português, o pareamento desses termos, que nesse momento eles vão ser mais gerais sobre o patrimônio, vai ter o patrimônio cultural e material, por exemplo, os que já estão registrados no nosso país, os que estão registrados na Unesco dos países de língua espanhola, mas vai ter aqueles que são mais gerais sobre o processo de registro mesmo de patrimônio, de salvaguarda de patrimônio, aquilo que causa dano a esses patrimônios, isso vai ser mais geral e isso vai permitir estabelecer equivalentes entre as línguas. Concluir a base de dados, incluir os termos e as suas informações, revisar e publicar a base, e depois a gente começa uma etapa, que é uma segunda etapa, que é com corpus oral, iniciando com vídeos, e no futuro a gente quer coletar essa terminologia entrevistando os detentores desses saberes. E é isso, as referências, e muito obrigada. Muito obrigado, professora Cleci. Todos os colegas foram muito rígidos, obrigado a todos. Vou passar agora a palavra ao professor Bruno Oliveira Maronese, que já está pronto. Olá. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu não sei se tem o pessoal aqui da vizinhança está usando o cortador de grama, eu espero que o barulho não atrapalhe. Nós estamos ao vivo, vamos dizer isso, está normal. Sim. Não tem como. Nós temos barulhos aqui também de todo lado, portanto, entendo muito bem. Já estão conseguindo ver aí, né? Perfeito, professor. Quando faltar 5 minutinhos, eu te aviso, tudo bem? Obrigado. Bom, então,
boa tarde aos colegas. Agradeço muito à professora Ieda pela oportunidade de estar aqui apresentando. Tenho apresentado, eu acho que eu só, nesse período todo do colóquio, eu acho que eu só perdi um, se eu não estou enganado, só um que eu não consegui participar. Então, bom, é um grande prazer estar aqui com os meus colegas. Deixa eu fechar a janela para não ouvir o barulho aqui. E eu vou apresentar agora, então, esse meu projeto em desenvolvimento atualmente, que é o Dicionário Histórico de Termos da Biologia, que foi contemplado com algumas bolsas de iniciação científica no edital para Humanidades do CNPq. E, então, vou mostrar aqui algumas coisas, alguns resultados que estamos tendo aqui com esse projeto, né? Bom, então, aqui, rapidamente, né, vou falar, então, dos objetivos, de algumas questões aí sobre etimologia, terminologia diacrônica, humanidades digitais, o nosso corpus, os critérios de elaboração dos verbetes, a microestrutura e alguns resultados, né? Bom, em relação aos objetivos, o nosso objetivo geral, né, é descrever a formação da terminologia das ciências da vida na língua portuguesa. Né? Sempre me perguntam assim, por que você escolheu a biologia ou a ciência da vida em relação, assim, em vez de escolher outra, né, outra ciência? Porque foi mais pela facilidade de encontrar textos textos mais antigos, né? Eu quero dizer, a partir do século XIX e século XX, principalmente, nós temos textos em várias ciências, né? Mas antes disso, em língua portuguesa, nós não temos uma quantidade grande de textos, por exemplo, em física, né? E mesmo em química também não. Então, o que nós temos é a chamada história natural, né, que era, então, a descrição, né, dos seres vivos, também de minerais, né? Mas, então, quer dizer, esses textos de história natural já aparecem há bastante tempo na língua portuguesa, né? Então, pela facilidade de encontrar os dados, né? E os nossos objetivos específicos, então, são identificar a datação e a etimologia, né, como o professor Mário já apresentou no começo, né, a datação sempre muito importante, né, identificar os termos que estão em desuso e as mudanças de significado pelas quais os termos passaram. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, em primeiro lugar, uma discussão aí a respeito da etimologia e lexicologia diacrônica, né? Eu entendo que a gente pode até usar como sinônimos, de certa forma, essas duas expressões, né? Lexicologia diacrônica e a etimologia, porque a etimologia é muito mais do que simplesmente dizer a palavra veio do latim ou veio do grego ou qualquer coisa assim, né? Como até o professor Mário já mostrou no início, né? Envolve você encontrar a datação da palavra, encontrar todos os contextos, né, sócio-históricos naquele momento da criação, etc. Né? Então, por isso, nós temos aí a identificação da datação, que é o término sacou, a identificação dos cognatos, a identificação do étimo, a descrição da polissemia do termo, quando ocorre, né, um termo, em alguns casos, né, os termos polissêmicos, as formas variantes, o que é muito comum, né, na formação da terminologia, também vou mostrar alguns exemplos, e a identificação da oscilação neológica, né, justamente essa ideia de que nós temos formas variantes, né. E em relação à terminologia diacrônica, né, então eu coloco aí primeiro uma pergunta, né, que eu tenho tentado, né, que eu tenho pensado a respeito, né, dessa resposta, né. Descrever a etimologia de termos é diferente de descrever a etimologia de unidades lexicais da língua geral? Né? E me parece que a resposta é não. Né? Me parece que a gente tem uma mesma forma de descrição. Né?
mas nós temos certas características da etimologia dos termos, né, que nós não vamos ter em outras áreas. Então, por exemplo, né, a forte presença de cultismos, de latinismos, né, que é uma das coisas que nós temos mostrado, né, com essa pesquisa. Isso tem revelado que há uma presença imensa de latinismos que os dicionários etimológicos já existentes não tratam como latinismos, né? E a gente tem também a questão do pensamento científico da época, né? Nós vemos que o que era fazer ciência no século XVIII, por exemplo, que é o século que eu tenho trabalhado. Eu vou mostrar alguns exemplos em que, por exemplo, fazer ciência era assim, uma discussão que aparecia em termos em textos científicos, era qual que foi a folha, qual que foi a espécie de árvore da que Adão e Eva extraíram as folhas para fazer as suas roupas depois do pecado original narrado lá no Gênesis, né? Então, era uma discussão que aparecia em textos científicos de botânica, né? Então, bom, em relação à parte propriamente computacional, né, desse projeto, né, a gente tem aí o diálogo com as humanidades digitais e a lexicografia digital também, né? Então, o corpus etiquetado, né, com etiquetas XML, eu vou dar um exemplo também logo mais, e as informações são extraídas de forma semiautomática, né? E nós estamos trabalhando com a ideia de que é preferível colocar o máximo de informações no próprio corpus, em vez de colocar uma base de dados separada. A gente usa, né, também a base de dados separada, mas, então, enfim, e aí fazemos o algoritmo que vai juntar o que é extraído do corpus do que é extraído da base de dados. Mas, se possível, colocar o máximo de informações etiquetadas no corpus, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, falando um pouquinho do corpus, nós escolhemos o século XVIII, que é o século em que a produção científica deixa de ser escrita majoritariamente em latim, né? Se eu fosse pegar o século XIX, eu já ia estar trabalhando com uma proliferação imensa de textos. Nós temos muitos mais textos no século XIX. E nós, enfim, teríamos a dificuldade de muitos dados para trabalhar, né? Já no século XVIII, a gente ainda não tem tantos textos assim, mas já temos um número significativo de textos em português, né? Antes disso, nós temos textos principalmente em latim, né? Então, nós pegamos obras já disponíveis online, né? E são, até o momento, estamos trabalhando com 3 obras. E vocês vão ver que 3 obras parece pouco, mas são obras, primeiro que são obras imensas, né? Cada uma delas tem 400 páginas e por aí. E uma delas é em 2 volumes, né? Mas, além disso, né, são obras muito ricas em termos muito ricas em termos, né? Então, a primeira delas é a Anatomia do Corpo Humano, de Bernardo Santucci. É a primeira obra de anatomia escrita inteiramente em português. Não é a primeira obra de anatomia em Portugal, né? Mas é a primeira que foi escrita em português. As anteriores eram em latim, né? E aqui eu trago um trechinho do prefácio, né, da obra, em que o autor, né, que é um autor italiano, vocês estão vendo aí na folha de rosto, né, natural de Cortona, né, ele vai dizer, né, o fundamento que tive para no idioma português, e não na língua latina, entendida de poucos, e aquela de todos, lhe dar ao prelo esta recopilação mais breve e clara que me foi possível. Então, nós percebemos aí já essa ideia de que a língua portuguesa era mais compreensível por mais pessoas do que o latim, e por isso ele já estava escrevendo aqui em português, né? Então, essa é uma das obras aqui. Então, as outras 2 obras, né, nós temos essa que é riquíssima, que é um dicionário, vocês estão vendo, né? Um dicionário dos termos técnicos de história natural, publicado em 1788, do Domingos Vandelli. O Domingos Vandelli foi um dos maiores cientistas do mundo português.
Ele é, enfim, um cientista, poderia ser considerado um dos maiores do mundo naquela época. Ele dialogava com Linneu, né, a extensa correspondência dele com Linneu, e ele tem vários nomes de plantas dados em homenagem a ele, né, e ele vai escrever também aí no prefácio, né, pelo que, sendo este estudo tão útil e necessário e digno de que muitas pessoas se apliquem a ele, e consistindo uma das suas maiores dificuldades na inteligência dos termos de que os naturalistas fazem uso, por isso me determinei, com a maior clareza possível, a traduzi-los na nossa língua. Então, novamente, a ideia, né, de que ele precisava traduzir os termos do latim para o português, né? E esse dicionário é um dicionário latim-português, em que aparecem, então, os termos em latim e as suas explicações ou seus equivalentes em português. E no mesmo ano foi publicado em Paris, né, o Brotero foi publicado em Coimbra, esse foi publicado em Paris, no mesmo ano, o Compêndio de Botânica, do Félix Avelar Brotero, publicado em 2 volumes, né, e também o seu autor vai trazer uma questão aqui. Na tradução dos termos latinos, segui os nossos dicionários e me aproveitei de algumas palavras dispersas pelas nossas províncias. Muitas vezes fui obrigado a formar novas do latim. Talvez serei em algumas notado pelo vulgo, mas pouco importa. Todos os termos que formei têm o cunho português e foram inovados segundo o gênio da língua. Então, aqui é o mais interessante que ele traz essa necessidade de criação de termos, né? Ele explicita a necessidade de criar, de fazer seus neologismos, né? Que está um pouco implícito nos 2 anteriores, né? Na ideia de que os termos em latim precisavam ser traduzidos para o português, né? E aqui ele está bem mais explícito, essa ideia de que ele precisa criar e de acordo com o que ele chama aí, né, segundo o gênio da língua. E é muito interessante porque ele trabalha, então, nessa área da botânica, e o Domingos Vandelli, no Dicionário de História Natural, também tem um extenso capítulo tratando da botânica. E nós vemos, em muitos casos, que os dois têm opções, têm formas de traduzir os termos diferentes, né? O Vandelli, assim, não fiz ainda esse estudo de forma sistemática, é uma impressão que eu tive com alguns exemplos, né? Que o Vandelli traz, ele procura decalcar no latim, né? Decalcar do latim de forma muito mais próxima. Já o Brotero traz termos, às vezes traz equivalentes vernáculos já anteriores, né? O que pode acontecer pelo fato de que o Vandelli era italiano e o Brotero era português. Mas, enfim, isso é um estudo a ser feito ainda. Aqui está um exemplo do corpus etiquetado, né? Então, esse é o Brotero, é o Compêndio de Botânica do Brotero. Vocês veem, por exemplo, aí, né, na linha 430, em que está a página page break, né, a PB, número 72, e aí inicia a página 72, e aí vem o texto, né? Aí as marcações de sentenças, marcações de termo. Então, por exemplo, folhas, que é um termo da botânica, está marcado aí com uma etiqueta XML, escrito termo, lema, né, o lema, para que eu saiba que é relativo ao lema folha, né? A marca morfossintática dizendo que é plural, etc. Né? Então, a ideia é que no próprio texto a gente marca com essas etiquetas, né? E de forma que depois um algoritmo vai extrair essas informações e criar uma outra tabela para poder mostrar no site, né? Que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mostrar aí até eu esqueci de colocar aqui na apresentação o endereço do site, daqui a pouco eu posso passar para vocês. E os verbetes, né? Nós temos aí a entrada da classe gramatical, a discussão histórico-etimológica, que é o centro desse verbete, as primeiras atestações, as definições e os contextos. Então, ao contrário de outros dicionários mais tradicionais que a gente encontra, em que seria a definição o mais importante, né? Aqui o mais importante é a discussão histórico-etimológica, porque justamente é um dicionário histórico, né? Então, aqui
o layout do site, né? Você seleciona. Professor Bruno, 5 minutinhos. Tudo Obrigado. bem, vou correr aqui. Então, o exemplo aqui, né? O verbete disco. Então, aparece aí a discussão histórico-etimológica, as definições. Vocês veem aí que, quando a palavra é polissêmica, como é o caso aqui de disco, né? Nós temos aí os contextos, né? As frases extraídas das obras separadas. Então, em relação à primeira acepção, nós temos 3 obras aqui, 3 frases tiradas do Vandelli. E na segunda acepção, outras frases também tiradas do Vandelli, né? Bom, eu vou correr um pouquinho aqui, né? O que a gente coloca na discussão histórico-etimológica. Então, qual que é o étimo? Houve mudança de significado, o termo ainda é empregado, há variantes, outras particularidades, né? E também em comparação com o étimo que aparece em dicionários atuais, né? Identificação de cognatos em dicionários de latim e na base Google Livros, por exemplo. Só um exemplo, só para não ficar sem exemplo aí, para correr um pouquinho. O caso de pericarpo, né? Nós temos 2 variantes, pericarpo e pericárpio, que são descritas dessa forma no dicionário Wise, né? Então, vendo aí o campus de etimologia, ele coloca simplesmente peri mais carpo ou peri mais cárpio, né? E no nosso dicionário, nós trazemos toda a discussão, né? A existência de 2 variantes, uma em pio e a outra em po, né? Nós apontamos a ideia de uma fusão de 2 étimos, né? Um étimo seria pericarpium, né? Que viria do grego, né? A outra seria pericarpum, né? Que já está atestada em Plínio Velho, no latim, né? Então, nós colocamos aí as 3 hipóteses etimológicas, né? Para a variante em po. Então, de pericarpum, de pericarpium com a perda do i, ou com a formação de peri mais carpo, né? E aí eu menciono, né, que as 2 variantes já ocorrem no século XVIII. Vandelli prefere a forma em pio, mais próxima do latim científico. Brotera prefere a forma em po, apresentando-a como equivalente português do termo latino pericarpium, né? Então, quer dizer, toda essa, enfim, são feitos todos esses estudos a partir dos dados que nós encontramos nos dicionários de latim, nos textos, né, para a gente identificar, então, toda essa discussão histórica, né? Concameração é um exemplo de palavra que caiu em desuso, né? A gente menciona, então, o termo parece não ser mais empregado na biologia no século XXI, né? Inseto, um exemplo de palavra que mudou de sentido, né? Inseto no século XVIII se refere a artrópodes em geral, não apenas ao que nós chamamos de inseto, né? Então, isso também está mencionado aí, né? E para a gente encerrar, esse meu último slide aqui, né? Os dados encontrados, a primeira coisa, né, têm mostrado uma influência do latim científico muito maior do que a gente vê, por exemplo, já apresentado no dicionário Wise, né? Vocês viram ali, ele simplesmente traz peri mais carpo, peri mais carpio, e não menciona que essas palavras já eram usadas no latim científico, né? Há vários outros casos em que nós temos uma impressão de que a palavra foi formada por uma derivação sufixal em português. Quando nós vamos atrás dos textos em latim científico, está lá um equivalente em latim, né? E com isso nós temos tentado estabelecer delimitações mais claras para os conceitos de latinismo, estrangeirismo ou empréstimo, decalque, cultismo, formação erudita e formação herdada. O que nós estamos dizendo quando dizemos isso, né? Quando dizemos que essa palavra é um latinismo, é um decalque ou é um cultismo, né? Isso é um tema que eu tenho trabalhado agora mais recentemente. Outra coisa que isso mostra é que a distinção entre etimologia e estrutura morfológica não é apresentada de forma adequada. Vocês viram o exemplo de pericarpo, né? Em que o que o dicionário Wise apresenta ali é uma estrutura morfológica e não etimológica, né? Ele apenas apresenta os elementos formadores, mas não traz nenhuma discussão sobre qual que é a origem dessa questão toda, né? E para encerrar, né, eu gosto sempre de enfatizar que esse estudo, para além dos estudos propriamente relacionados à linguagem, como a terminologia e etimologia, a gente também tem implicações na própria ideia de história da ciência, né? E também, né, na história da biologia em especial, né? Era isso que eu tinha para trazer para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.
Bom, aproveito para agradecer de novo a todos os participantes, o professor Mário Eduardo, a professora Aparecida, a professora Cleci e o professor Bruno, que acabou de falar. Temos agora uns 10 minutinhos para perguntas. A programação hoje é longa, nós vamos chegar talvez até às 8 da noite, portanto, e de novo, agradeço de novo a todos os colegas, peço desculpa pelo começo, que foi meio assim agitado, mas depois voltamos à normalidade. Deixo a palavra para todos vocês, quem quiser. A senhora Crissi, eu vi que voltou, efetivamente. Voltou, gente. Aqui tá faltando luz, tá? Eu tô torcendo para ter bateria até o final. Mas Opa. acho que dá. Tá tranquilo. Por isso que eu saí, caiu a conexão. Alguém aqui da sala gostaria de perguntar? Senhora Aparecida, boa tarde. Só está tomando café. Todo mundo está na hora do cafezinho, aparentemente. Na hora da água, um calor horrível aqui. Aqui em São Paulo nós estamos bem. Se ninguém tem perguntas aqui na sala? Claro, professor. Pode falar, sou um pouquinho mais forte, mas pode falar. Eu queria perguntar para o Bruno, né? Essa coleta que ele está fazendo. Está me ouvindo? Bruno, está conseguindo ouvir? Tá um pouquinho baixinho, mas estou ouvindo sim. Então, essa coleta que você está fazendo, na verdade, reverte no vocabulário dessas obras. Ou é algo que estende para além das 3 obras? O dicionário etimológico normalmente vai abarcar uma coisa diferente do vocabulário, né? Do vocabulário de obras, né? E aí essas obras, quer dizer, são palavras coletadas, são tiradas, são palavras que você procura nas obras, né? É sempre... Sim. Essa questão aí, né, é uma questão interessante, porque a gente sempre procura qual que é o critério que a gente está usando para selecionar os termos. Nesse primeiro momento, nesses primeiros 100 termos, nós até agora analisamos 100 termos, né? Nós não tivemos um critério tão muito bem estabelecido, não. Porque a minha ideia era testar inicialmente outras questões, né? Testar questões computacionais e tudo mais. Mas a questão é que assim, nós estamos encontrando esses termos dentro dessas obras, né? Os termos que são usados nessas obras. E aí nós verificamos qual que é a datação que o WISE já traz para essas obras, né? Em muitos casos a gente está retrodatando, mas em outros a gente tem que o WISE traz datações anteriores, né? Mas a gente menciona, a gente coloca lá no site. O WISE indica que a data é tal, mas aí, quer dizer, não é o dado que eu encontrei. O dado que eu encontrei eu coloco, né, que está numa dessas 3 obras, né? Bom, é curioso que até, assim, alguns dados, por exemplo, o texto do Brotero está incorporado nos dados do WISE. O WISE coloca vários elementos ali como sendo datados do Brotero, mas de forma muito curiosa, às vezes a gente vê algumas questões meio estranhas, né? Por exemplo, a forma tubérculo. Tubérculo está como a primeira testação sendo do... tubérculo é mais antiga, né? Mas a primeira testação no sentido da botânica como sendo o Brotero. E é verdade, o Brotero usa tubérculo no sentido da botânica. Mas a questão é que o sentido da botânica, qual que é? Existem mais de um sentido. Já na botânica, essa palavra é polissêmica, né? Então, por exemplo, tubérculos em referência aos caules que armazenam amido, né? Por exemplo, a batata, né? O Brotero não conhece essa acepção, mas é essa acepção que o WISE indica que é de Brotero, né? Quer dizer, talvez ele tenha simplesmente visto, é da botânica e está num texto de botânica, então a gente supõe que seja isso. Mas não, né? O tubérculo na botânica, segundo o Brotero, é uma espécie de verruga
que aparece nas folhas ou em caules ou raízes, né? Então, é uma protuberância, né? Uma protuberância. E que é o sentido já mais antigo, né? É o sentido que vai aparecer desde o século XVI, se eu não estou enganado. Então, o sentido do caule tuberoso, né? Ele só vai aparecer provavelmente no século XIX, mas o Wise coloca lá como sendo como sendo do Brotero, né? Eu, assim, cacei em todo o texto do Brotero, não encontrei um único exemplo de tubérculo com esse sentido. Enfim, então, mas assim, a resposta acho que originalmente era essa, né? Quer dizer, a gente está buscando os termos que aparecem nessas obras, né? E a gente encontra, às vezes, né? Esse termo já apareceu em obra anterior, a gente encontra, já apareceu no Bruttot, que é anterior, já apareceu em obras anteriores, a gente registra isso, a gente indica que a gente encontrou, mas para que a gente venha a fazer depois, no futuro, um outro estudo, assim, para continuar, né? Porque isso não acaba nunca, né? A gente vai sempre encontrando mais dados, né? Acho que era isso, né, que o Mário queria perguntar. Não sei. Temos espaço para mais uma pergunta. Ou duas, vamos ver. Ninguém quiser. Sim? Vamos fechar? Sim, bom. Pessoal, muito obrigado a todos. De novo, eu queria agradecer pessoalmente a comissão organizadora, a professora Ieda, pelo convite. Aliás, já falei também ontem, fiquei surpreendido pela rapidez com a qual esse evento foi montado. Enfim, é uma energia única da professora Ieda, invejável. Aos que estão participando. Era porteira. Professora Ieda, né? Eu quero dizer que os agradecimentos são para todos que estão participando, que concordaram, né, apesar de sinal de ano, né, com tantas atividades, né, por termos mais nesse período, e a pronta resposta, né? Não houve nenhuma recusa. Eu não tive recusa de nenhum colega que tenha convidado, e vocês mandaram os alunos, não é? Também nunca houve colóquio com tanta participação de alunos, né? Então é um agradecimento para os participantes, mais do que para mim, para vocês também que estão aqui, né? Bom, colegas, muito obrigado de novo a todos. Vamos ter um pequeno recesso de 20 minutos, professor, às 16 horas, vamos voltar? Certinho? Acho que temos que manter o horário. Sim, vamos manter os horários, cronograma espartano. Portanto, daqui a 20 minutinhos, quem quiser ficar em linha, pode ficar em linha, sem problema. Nós vamos parar a gravação, correto? E depois, daqui a 20 minutos, vamos voltar. Um grande abraço a todos. Prazer é ver quem fazia tempo que eu não estava vendo. Tá? Um grande abraço. E tomara ao vivo nas próximas vezes. Até mais. Tchau. Tchau. Bom final de evento. Até mais. Vamos desligar a câmera. Isso.